Fala pessoal, tudo bem? Voltamos para falar de mais alguns abalos sísmicos recentes no território brasileiro, falar dos últimos eventos naturais que estão relacionados diretamente a esse movimento da Terra, esse abalo sísmico, tá? Lembrando que a gente recentemente fez um vídeo falando sobre terremoto e o terremoto em Parauapebas, no Pará, e agora a gente vai trazer outros eventos naturais que ocorreram próximos a esse evento no Pará, tentar entender por que isso ocorre. Claro, gente, não é para deixar ninguém assustado, não estamos aqui falando de fim do mundo, estamos falando só de fenômenos naturais que estão acontecendo no nosso território e que muitas vezes o povo brasileiro não sabe. Então, bora comigo para a gente poder viajar pelo território brasileiro, olhando os últimos episódios e tentando entender por que esses episódios são recorrentes, apesar de nem todo mundo conhecer sobre eles. Então, bora comigo. E aí, galera, a gente já vai fazer uso dessa ferramenta do Observatório Sismológico Brasileiro, poder dar uma olhada nos últimos eventos naturais. Nós vamos ver que tivemos vários terremotos, vários abalos sísmicos, melhor dizendo, tanto próximo ao litoral brasileiro como dentro do território brasileiro. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Ó. Muita gente no vídeo, inclusive, falou sobre isso daqui. Ó. Professor, aconteceu um evento, um terremoto recente no final de março e realmente foi captado, tá, galera, pelos institutos que medem isso aqui no Brasil. E aqui, ó, 15º, dia 28 de março, nós tivemos, por volta de 9h34, no horário de Brasília, esse evento de 5,3 de magnitude na dorsal do Atlântico, né? Dorsal central, a dorsal mesoatlântica, que está próxima, inclusive, ao território brasileiro, entre duas placas tectônicas, né? A placa tectônica africana e a placa tectônica sul-americana. Ali você tem um movimento divergente, mas nós vamos ver que há uma região de falhamento nessa área que explica esses terremotos acontecerem ali. A gente teve dois, né? Inclusive teve um outro aqui, ó, também na mesma região, só que de maior magnitude, 6,3. Então, temos dois eventos naturais importantes aqui, dois eventos. Quando a gente aproxima, se você aproximar, você vai ver, na verdade, que foram três eventos, né? Nem foram só dois, mas na verdade três eventos que ocorreram próximo um do outro na costa brasileira, tá, galera? Mas dentro do Oceano Atlântico, dentro dessa região de dorsal. Vamos dar uma olhadinha, então, inclusive, dar uma viajada aqui, porque foi por aqui, ó. Deixa eu colocar aqui Fernando de Noronha, foi perto de Fernando de Noronha. Vamos viajar, então, para Fernando de Noronha, que foi ali perto. Teve um dos tremores, foi próximo dessa região, tá vendo? Tem aqui o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Vamos levantar aqui para ver que é uma estrutura, tá vendo, que se destaca no subsolo oceânico. É uma região que está diretamente, você vê que tem várias dessas estruturas espalhadas. Algumas já conseguiram ascender sobre a superfície da água e por isso virou uma ilha. Outras ainda estão submersas, mas são processos naturais que explicam isso. Vê, galera, que não está muito distante dessa região de falha entre as duas placas, de separação, na verdade, entre as duas placas. Nós temos aqui a placa africana e, do outro lado, a placa sul-americana. Também foi perto, foram três eventos, né? Dois com grande registro. Outro foi perto de Penedo de São Pedro de São Paulo. Isso. Vamos ali, um pouquinho mais acima. Percebam que os Penedo de São Pedro e de São Paulo, a gente tem até o farol e base naval de São Pedro e São Paulo. Olha só o distanciamento deles para a região dessas duas placas tectônicas. Ó, vamos subir um pouquinho, tá vendo? Está dentro praticamente na divisa das placas tectônicas. Aqui está o litoral do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba está ali. E aqui a gente vê onde está localizada essa região dos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, dos Penedos, né, dessa região. E olha só, aqui, gente, é a separação das placas. Mas dá para ver também, pessoal, que essas placas elas não são separadas retinha, aquela coisa. Não. Se a gente aproxima, a gente vai ver que tá vendo? Ó, vai para um lado, vai para o outro, ó, desce. Aqui tem um pedaço reto e aí já vai para o lado. E aí depois desce de novo, ó, vem, desce de novo. Isso daqui permite com que haja grande região de falhamento geológico nessa região. Então você tem aqui, você acaba não sendo aquele... normalmente a gente tem o fenômeno, a gente fala para facilitar o entendimento, do limite das placas, do final das placas tectônicas, a gente acaba falando, né, que são três os limites, e aí dentro desses limites,
o limite convergente, divergente, o transformante, ou transcorrente, esse que se raspa, que a gente tenta generalizar de uma forma que fique mais fácil o entendimento. Mas a verdade é que mesmo num limite como esse, que é um limite divergente, as placas aqui estão indo em direções opostas, uma vai para lá, outra vem para cá, elas estão se afastando. Isso permite a ascensão do material magmático que está aqui de baixo. Esse material sobe por essa fissura que é criada aqui na rocha e esfria e vira rocha. Então é um material que está sempre se sobrepondo ao outro material, fazendo com que ali tenha uma cadeia montanhosa. A dorsal nada mais é do que uma cadeia montanhosa que está submersa por enquanto, mas está nesse processo numa região de separação. Só que como a gente tem esses lugares aqui, ó, onde você tem esses cortes para o lado, obviamente aqui você vai ter também regiões de transcorrência, limites que vão se tocar nessas grandes estruturas geológicas rochosas e, obviamente, vão liberar energia, tá, pessoal? Se a gente olhar essa separação aqui no Oceano Atlântico por essas duas grandes placas tectônicas, vai ver que há muitas ranhuras aqui e grande parcela delas formando alguns tipos de falhas. Essas falhas liberam energia na forma de sismos, de terremotos, de abalos sísmicos que vão ser sentidos em diferentes lugares, tá? Esses dois tremores, 2 ou 3 tremores que foram registrados aqui pelo Serviço Sismológico Brasileiro, não foram sentidos na costa. Professor, será que um evento de grande magnitude, nessa região de grande intensidade, melhor dizendo, poderia provocar um tsunami que atingisse o litoral brasileiro? Num evento bem raro e hipotético, sim, tá, galera? Mas a verdade é que para isso acontecer, você precisa de um fenômeno da natureza de uma monta que a gente não viu ainda, tá? Temos registros lá do século XVIII de um possível tsunami, de algumas ondas gigantes que tenham chegado ao litoral nordestino, mas foi por um fenômeno que aconteceu entre Portugal e Espanha lá em cima e que acabou provocando a movimentação, a criação de ondas que conseguiram chegar no litoral brasileiro, mas é uma história que a gente conta em outro vídeo, tá? Hoje é para falar sobre esses fenômenos que estão acontecendo e que muita gente ficou surpreso relacionado ao tectonismo do território brasileiro. Vamos lembrar, pessoal, deixa eu dar uma puladinha aqui, ó, que o Brasil ele está numa zona, do ponto de vista sismológico, do ponto de vista geológico, é uma zona estável. Por que é uma zona estável? Porque ele está meio que centralizado na placa sul-americana. Está aqui a nossa placa, ó. Os limites dela estão aqui pontilhados de vermelho e nós estamos bem centralizados nela. Não totalmente centralizados, mas numa região que é distante, normalmente bem distante, das zonas de contato. Aqui, ó, por exemplo, a zona de contato que nós temos entre a placa sul-americana, que tem contato direto, choque direto com a placa de Nazca, dá para ver que as setinhas indicam que elas vão se chocar. Aqui você tem muitos tremores de terra, muitos terremotos, alguns abalos sísmicos e essa região aqui, mais ao oeste do território brasileiro, pode até sentir alguns eventos relacionados a esses sismos ocorridos nessa zona aqui. Mas grande parcela do território brasileiro é um território que é normalmente estável, tranquilo, que você não vai ter grande movimentação de blocos de massa, grande choque de placas ou coisa desse tipo que gere um grande tremor de terra. A verdade é que o nosso território é assim estável, por isso a maioria das pessoas aqui no Brasil nunca sentiu um grande terremoto. Apesar de muita gente ter falado comigo lá nos comentários do último vídeo sobre como alguns já sentiram alguns pequenos tremores, como foi a sensação, achei fantástico, tá, galera? Principalmente porque, sim, tem algumas áreas do Brasil que a gente tem que acontece, né, esses sismos. A gente teve até aqui, falou no último vídeo sobre esse que aconteceu em Parauapebas, lá no Pará, muita gente, inclusive, entrou em contato aqui com o canal, mandando mensagem, falando sobre esse evento, o evento de 4.3, um evento que pode estar ligado à mineração. Muita gente falou lá nos comentários a questão da mineração, pode estar ligado, tá, galera? Porque no caso brasileiro a gente até citou algumas coisas que explicam os fenômenos. Esse tipo de fenômeno geológico não é comum no Brasil, no sentido de terremoto, tá? E até aqui a gente vai fazer até uma separação antes que algum geofísico venha falar aqui. O terremoto, normalmente a gente faz uma convenção para separar o abalo sísmico, o pequeno tremor do terremoto. Aqueles sismos, aqueles abalos, a partir de 5 ou acima de 5 graus, eles são classificados como terremotos porque começam a ocasionar destruição, começam a, inclusive, levar pessoas a perder as suas vidas. Então,
esses tremores maiores que ocasionam destruições naturais sobre as construções humanas e inclusive sobre a vida humana, a gente chama de terremoto. Esses pequenos abalos, esses pequenos tremores que muitos deles não são sentidos pelas pessoas ou não provocam grande destruição, a gente chama normalmente de abalos sísmicos, tá, galera? Ou pequenos terremotos, ou pequenos tremores, né? E normalmente isso é uma convenção. Não é que seja uma coisa absoluta. Normalmente a gente chama de terremoto o fenômeno natural mais destruidor, tá? Voltando aqui, galera, a gente teve então alguns. Aqui a gente vai olhar agora no Centro de Sismologia da USP, alguns fenômenos relacionados a isso. Ó. Ele vai estar registrando os últimos grandes tremores ó, no sul do Panamá, no sul do Peru, na região da fronteira Chile-Bolívia, no cume do Requijanes, lá na Islândia, em Parauapebas, que foi esse último que a gente fez o vídeo aqui, 4.3, mas também relatou um em Mangaratiba. Mangaratiba teve tremor de terra 1.7, muito baixo em Mangaratiba. Vamos dar uma olhada no mapa que vai mostrar esse possível terremoto no território brasileiro. Opa, deixa eu aproximar aqui, deixa eu clicar aqui para aproximar para a gente chegar ao território do Brasil. Tem aqui, ó, a gente vai ver que foi registrado um pequeno sismo, um pequeno abalo sísmico em Mangaratiba. Vamos chegar aqui, ó, essa região aproximando ali próximo de Angra dos Reis, e tá ali Mangaratiba com um evento, um desses eventos, tá, pessoal? Ó, um evento tá aqui, a latitude e a longitude que ocorreu, só para deixar claro, galera, que é negativo, porque nós estamos no hemisfério oeste, quando a gente pensa em leste e oeste, e no oeste a gente considera, para diferenciar negativo, no leste positivo, e nós estamos no sul, e aí quando a gente considera a latitude, norte e sul, quem está no norte fica com números positivos, quem está no sul com números negativos, porque vai de 0 a 90 para norte e para sul, de 0 a 180 para leste e para oeste. Então, para haver distinção dessas latitudes e longitudes, a gente acabou ficando nessa região que normalmente coloca negativo ali para diferenciar que a gente está no sul, em sua maioria, o território brasileiro, e está no oeste, quando a gente pensa no meridiano de Greenwich. Mas, pensando aqui, ó, magnitude 1.7 é um evento imperceptível ao ser humano, que dificilmente o ser humano vai sentir. Mas a gente vai ver, galera, que aqui próximo nós temos uma região de falha que também está relacionado ao fato, muita gente falou, poxa, Minas Gerais acontece bastante, atividade mineradora pode estar relacionada, como lá em Parauapebas. Sim, pode estar relacionada, porque também existem abalos sísmicos causados pelo ser humano, tá, galera? Então, algumas das ações humanas, como a construção de barragens e a mineração, são eventos que estão diretamente relacionados a construção, a abalos sísmicos, mas esses serão abalos sísmicos artificiais. Nessa tabela a gente vai ver que todos os abalos sísmicos que aconteceram aqui vai mostrar até alguns fora do Brasil, a maioria, inclusive fora do Brasil, eles são naturais, eles não são artificiais. E aí, é claro que tanto num como no outro observatório também a gente vai ver, ó, de sismologia, o Observatório Sismológico Brasileiro, a gente vai ver que eles são naturais, eles não são artificiais. Poderia acontecer de ter algum artificial causado pela ação humana. No caso aqui, eles são todos naturais. Todos os que a gente vai ver nos dois observatórios são tremores que ocorreram pela ação da própria natureza. Mesmo esses das dorsais, que vão estar ligados a essa região ali fronteiriça e a falhas que a gente vai ter ali, também estão ligados diretamente à atividade tectônica natural, tá? Não é relacionado diretamente à ação humana, mas é claro que a gente consegue mais informações a partir do momento que a gente acaba tendo estudos mais aprofundados sobre esses sismos, sobre esses abalos sísmicos, e como são muitos que acontecem todos os dias, nem todos eles, os geólogos, os cientistas se debruçam para poder estar vendo, tá? Mas então, por que esse território geológico brasileiro, esse território, que é um território que era para não ter nenhum tipo de problema como esse, de ação como essa, ligado a abalo sísmico, ele tem? Uma das principais explicações é o fato de a gente ter muitas falhas tectônicas, muitas falhas geológicas no nosso território. E aí você pergunta, professor, mas o que é uma falha? Uma falha geológica é uma ruptura, tá? Ou cisão de um bloco de rochas de faixas estreitas sobre a superfície e é assim responsável por deslocamento de suas partes. A gente está acostumado a falar, de maneira geral, que os terremotos acontecem nas placas tectônicas pelo toque, pela raspagem,
em lugares de choque direto, no movimento convergente, divergente, no movimento transformante. Só que a verdade é que sistemas de falhas também trazem tremores de terra para um território. Esses tremores intraplaca, eles normalmente têm intensidade e magnitude menor do que aqueles que a gente encontra nas regiões de borda de placa, mas eles também acontecem e algumas vezes podem ser sentidos. Pelos relatos que eu vi nos comentários, mesmo das pessoas que são lá da região do Pará, algumas pessoas, não vi ninguém falando que sentiu o tremor de terra. Se alguém sentiu, deixa nos comentários aí que é importante para a gente poder saber se essa região, se esse tremor de 4.3 foi sentido por alguém. Mas já aconteceram alguns tremores de terra aqui no Brasil que foram sentidos pela população, mas a maioria, de maneira geral, não foi sentido, tá? O acúmulo de energia e a eventual liberação dessas zonas de falha geológica é um dos fatores responsáveis pela ocorrência desses tremores de terra, tá? Esse fenômeno geológico surge em função da pressão aplicada por uma força, geralmente as placas tectônicas, em que a pressão exercida excede a capacidade de resistência e a plasticidade, né, das camadas rochosas, provocando sua cisão, sua ruptura, podendo também gerar algumas pequenas fraturas em seu entorno. Vamos dar uma olhada aqui que vai mostrar alguns tipos de falha, tá? Ó, plano de falha, aqui é uma falha normal, tá? Um bloco de falha acima da falha, né? Um bloco abaixo da falha. E você vê, ó, a pressão que pode ser horizontal ou vertical sobre essa estrutura rochosa provoca a quebra dessa estrutura rochosa, gerando esse plano de falha, gerando essa falha geológica, tá? E nessas falhas geológicas você pode ter pressões ali que gerem terremotos. Os tipos de falha variam conforme critério utilizando sua classificação. Na presente abordagem, ó, são tipificados 3 tipos de falhas: normal, reversa e transcorrente. Ó, falha inversa você vai ver que é o contrário do que a gente vê ali, por isso a gente fala de falha inversa. Percebam que as setinhas, ó, elas estão indo em direções opostas. Falha transcorrente, lá inclusive em Parauapebas, lá próximo, você tem uma falha transcorrente no território. Vou mostrar para vocês, tem um mapa, a gente tem 48 grandes falhas geológicas no território brasileiro, e todas elas são propícias a acontecer sismos, terremotos, tá? E a falha normal, tá? Onde um bloco sobe, outro desce, e é claro que isso pode estar a acomodação desse material provocando terremotos, provocando abalo sísmico. Na falha do tipo normal, a cisão acontece quando o bloco desce ou abaixa em relação à superfície da falha. Isso ocorre quando a pressão exercida sobre a região provoca uma tensão negativa. Já na falha de incisão, ocorre quando o bloco sobe em relação à falha, soerguendo sua superfície. Acontece quando o tectonismo provoca a tensão responsável por comprimir, né, o espaço ocupado pela camada de rocha. E já na falha transcorrente, chamada falha horizontal, né, há um movimento paralelo entre 2 blocos, o que pode ser provocado por vetores inversos das forças horizontais aplicados sobre a carga. Vamos dar uma olhada nessa situação e como há liberação de energia. Você tem uma zona de falha, ó, dá para ver aqui, você tem dois pedaços rochosos, 2 blocos rochosos diferentes. E aqui uma zona de falha que se tocou. Estão vendo a setinha aqui, ó, uma subindo, outra descendo? E esse toque libera energia por meio de ondas sísmicas, onde você tem um foco, um hipocentro, e onde a gente sente na superfície o epicentro desse abalo sísmico, tá? Olha aqui como funciona, ó. O hipocentro, onde essa região de falha ela se toca, né? Novamente, uma região de falha onde você tem um bloco descendo, outro bloco subindo. E aqui a gente nem está falando de placas tectônicas em si, tá, galera? Mas tem, claro, uma força de placas tectônicas que podem estar se comprimindo ali ou se separando, isso provocando esse sistema de falhamento que gera tremor quando esse bloco rochoso se toca, tá? E aí essa liberação de energia é na forma de tremor de terra. E aqui a gente tem exemplos, ó, na realidade, de falhas. Ó. Você vê um bloco rochoso A, o bloco rochoso B, ó, dá para ver aqui a quebra dessa estrutura por um fator geológico, ó. Tem uma pessoa olhando, ó, blocos de falhas, tá? Dá para ver, ó, provavelmente em algum momento essa estrutura estava colada com essa daqui estava aqui embaixo, mas ó, olha o que está acontecendo nessa estrutura rochosa. Olha aqui, ó, você tem uma quebra desse material rochoso já na superfície da Terra, ó, que provoca, obviamente, que pode provocar a liberação de energia, ó. Tá vendo? Isso daqui é um tipo de falha. Olha, e é uma falha visível, tá? Tá vendo? Tem uma pessoa aqui olhando para um sistema de falhas onde há uma quebra desse material rochoso. Gente, muita coisa interfere aqui, tá? As características geológicas com relação à plasticidade da rocha, que material essa rocha teve origem, que tipo de rocha que é, uma rocha magmática, metamórfica, uma rocha sedimentar, as características dessa rocha de porosidade,
tudo isso determina de que maneira esse material ele vai reagir a essas forças que estão agindo sobre ele. Uma coisa importante para entender por que a gente tem esse sistema de falhas geológicas e por que nós temos a possibilidade nessas falhas de acontecer tremores de terra é entender que o território brasileiro, esse território antigo que eu falei para vocês, esse território que está numa zona ali teoricamente mais tranquila, mais no meio da placa tectônica, é uma zona que a gente considera antiga, bem antiga, de um material bem antigo na história geológica. Grande parcela do que a gente tem de territórios no nosso país, de arcabouços geológicos, são arcabouços geológicos de bilhões de anos, de 2 bilhões de anos atrás ou mais. E é um material que, por não estar numa zona de contato direto de placas tectônicas, de choque de placas tectônicas, é um material que está sendo, ao longo do tempo, esculpido pela própria natureza. Então, é a ação do vento, a ação da natureza na chuva, a ação do rio, do mar. São ações diversas que atuam sobre essa superfície terrestre e que fazem com que esse material ele venha se transformar, se modificar. A gente tem muito material mais antigo, grandes cadeias de bacias sedimentares no território brasileiro, alguns crátons e, assim, em algum momento a gente vai especificamente falar das características de bacia sedimentar, de crátons, desse relevo brasileiro para poder esse arcabouço geológico brasileiro. Mas é importante olhar aqui, ó. Aqui nós temos várias linhas de falha. Olha só nessa estrutura aqui, olha a quantidade de linhas de falha. Isso daqui são linhas de falha. Tem no Rio Grande do Sul, tem no Sudeste, em várias regiões, tem pegando Paraná, pegando parte de São Paulo, você tem no Rio de Janeiro, Minas Gerais, você tem na Bahia, grandes estruturas de falha, você tem no Nordeste brasileiro litoral, vai pegar ali também parte da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, de Recife, de Pernambuco, melhor dizendo, Paraíba. Você tem áreas importantes mais ao norte do Brasil, principalmente nas linhas próximas a grandes rios, como é o Rio Amazonas. Olha só como você vai ter estruturas de falhas diversas. Inclusive, é comum achar estruturas de falhas geológicas próximos a rios, até porque esses rios vão aparecer de fissuras na rocha, obviamente de processos onde houveram algumas fissuras geológicas nessas rochas que permitiram que ali se criasse um rio. Então, ó, esses lugares são os lugares mais propícios para ter atividade de pequenos sismos, de abalos sísmicos no território brasileiro, tá? Por quê? Porque é um arcabouço geológico que permite esse sistema de falhamentos, tá? Tá aqui esse arcabouço geológico brasileiro, ó, com grandes regiões geológicas como Borborema, do São Francisco, região da Mantiqueira, do Paraná, Tocantins, dos Parecis, do Sunsás, Rondônia, Jurema, do Amazonas. Então nós temos grandes complexos geológicos que vão estar diretamente relacionados ao mapa das principais falhas. Como eu falei para vocês, nós temos 48 grandes falhas no Brasil. E aqui a gente vai ter, por exemplo, a BR-42, não é uma BR de rodovia, tá, galera, que está falando de sistema de falhas. Essa daqui é próxima da onde a gente teve essa de Mangaratiba, que eu falei para vocês agora há pouco. Claro que não dá para cravar que uma coisa está relacionada à outra, até porque essa de Mangaratiba muito provavelmente ela foi no oceano, próximo ali da região de Mangaratiba, mas mais notadamente próximo ao mar ou mesmo dentro do mar. Mas essas regiões aqui, ó, do Sudeste brasileiro, do Nordeste brasileiro, parte do Centro-Oeste, mas uma parte bem específica do Centro-Oeste e do Norte do Brasil, são as áreas onde você tem falhas que permitem, nesse sistema de falhamento, grandes processos relacionados à acomodação de relevo, à modificação dessas rochas, que vai liberar energia através de sismo, tá? Aqui está a falha 42 que eu falei para vocês, ó, aqui na divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo, entre Bananal e Barra Mansa, até lá na região já de divisa entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, passando por uma região de divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. É uma região de falha geológica importante, tá? E a gente tem até um grande rio aqui, um rio que para o estado do Rio de Janeiro é importante, que é o Rio Paraíba do Sul, que está relacionado a esses eventos, tá? É impressionante como a gente tem uma relação direta, né, entre a grande presença de grandes rios e a presença de blocos de falhas geológicas no relevo, tá? Onde ocorrem os principais sismos? Terremotos se concentram em regiões da crosta que são mais finas, como o Nordeste, Centro-Oeste e a plataforma oceânica, mas a verdade é que eles estão espalhados pelo Brasil, mas ocorrendo principalmente nas regiões de falhas geológicas. Observe que a gente tem vários abalos sísmicos acontecendo espalhados pelo território brasileiro.
Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te fazer um convite, né? Se inscreve no canal, deixa nos comentários aí da onde você está me ouvindo. Você já sentiu algum terremoto? Você acredita? Tem gente que desacreditou, né? Ah, não, no Brasil não tem sismo, não tem abalo sísmico, não. Outros acharam que já é o fim do mundo, justo está voltando, coisa do tipo. Gente, mas a geologia explica isso. Nós temos um sistema relacionado ao arcabouço geológico brasileiro que define essas condições propícias, tá, para acontecimento para ocorrência desses eventos. E é claro que é fundamental que a gente estude esses eventos para estar preparado para eles, para construir as ações humanas do dia a dia, sem que esses eventos possam de alguma forma nos pegar de surpresa ou, é claro, trazer algum tipo de evento catastrófico para a gente. É fundamental entender como que funciona o arcabouço geológico de um país, as condições geológicas de um país, a natureza de um país. Por isso nós estamos aqui fazendo esse convite para você não se esquecer de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e ficar atento. Daqui a pouco a gente vai trazer mais assuntos como esse. Eu ainda tenho muitas respostas para muitas coisas que o pessoal perguntou aqui nos últimos vídeos. E claro que a gente vai preparar, de acordo com as nossas possibilidades, outros vídeos trazendo as perspectivas desse tipo de fenômeno, não só no território brasileiro, como em diferentes lugares do mundo, tá bom? A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, sua paciência, galera. Até a próxima. Fui!